experimental sem ter mal, acho que só está gravando. Mas eu sempre esqueço mesmo quando está ao vivo. Porque o Luiz não está aqui, a gente encontrou num congresso, não sei onde. Tranquilo, Hoje você vai gravar, tá? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Bem, como avisos de hoje, lembrar que nós vamos ter o Bazar da Pichincha no dia 8, e quem puder nos trazer roupas, calçados, utensílios domésticos, será muito bem-vindo. O bazar é para ajudar na manutenção da casa. Lembrar a todos que, se não puder desligar o celular, porque estão para receber alguma notícia que não pode ficar desligado, manter no modo silencioso e evitar utilizar enquanto estiver aqui na sala. Se houver necessidade de utilizar, ir lá para fora e utilizar lá fora. Que a gente sabe que quando a gente chega aqui, a gente adentra o portão, a gente já está começando a ser tratado pela espiritualidade, já está sendo recebido, então é hora da gente se concentrar e focar no que viemos buscar aqui, né? Deixar um pouco esses problemas lá de fora, lá para fora, não para cá. Então, vamos acalmar nossa mente, nossos corações, pedir ao Mestre Senhor que nos dê o dom da paciência, da tolerância, da perseverança no trabalho do bem, pedindo à espiritualidade que nos apoie em todos os trabalhos dessa casa, que nos mantenha unidos, que nos mantenha firme no propósito do trabalho e que possamos, Senhor, tentar seguir seus passos. Abençoa todas as pessoas aqui presentes, abençoa os trabalhos que vão ser realizados nessa casa e pedimos, Senhor, que esteja conosco, derramando bênçãos de amor em nossa vida, em nossa família, e que isso se estenda, Senhor, a todas as pessoas que têm contato, à nossa cidade, aos nossos governantes, que possam todos ser tocados com a sua luz. Esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. A palestrante de hoje é a nossa irmã Jovina. Seja bem-vinda. Muito boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos dê a sua paz. É uma alegria estarmos aqui uma vez mais nesta casa para fazer a reflexão da noite. E o tema que nós trouxemos é esse que está postado aqui na frente: a esperança é a luz do cristão. Esta é uma frase do Espírito Emmanuel, em uma das lições do livro Vinha de Luz. Então, ele abre uma das lições, uma das páginas deste livro, falando que a esperança é a luz do cristão. E aí a gente vê, folheando a literatura espírita, o quanto os espíritos superiores, eles vêm nos alertar para a importância de manter a chama da esperança acesa. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ele fala a respeito de 3 virtudes. Ele fala da fé, da esperança e da caridade. E muitos dos estudiosos do Novo Testamento afirmam que essas 3 virtudes é que dão sedimentação para que possa surgir as demais virtudes nas nossas vidas. Que se nós não tivermos a fé, a esperança e a caridade, nós comprometeremos o desabrochar, o desenvolvimento das demais virtudes. Por uma questão de tempo, hoje nós vamos fazer uma pequena abordagem apenas a respeito de uma dessas 3 virtudes, que é, então, a esperança. E nós poderíamos iniciar, então, a nossa reflexão perguntando: o que é a esperança? O que significa a esperança? Será que a esperança é esse bichinho aí? Esse inseto?
Na minha infância eu achava que a esperança era isso. Eu sou de origem campesina, vivi até os 15 anos de idade, na zona rural, no campo, e volta e meia aparecia esse inseto na minha casa, e nós dávamos, e eu pesquisei na internet, e realmente leva o nome de esperança. E me lembro que quando chegava esse inseto na minha casa, nós, uma família bastante numerosa, todas as crianças, nós ficávamos cuidando para que a esperança não fosse embora. E de modo também que nenhum mal lhe acontecesse, até porque a gente já conhecia aquele ditado popular, que a esperança é a última que morre. Então nada de mal poderia acontecer à esperança para que ela permanecesse conosco. Só que anoitecia, nós íamos dormir, e no outro dia, bem cedo, a primeira coisa que a gente ia fazer era procurar a esperança. E nós não a encontrávamos. Então a gente ficava desesperado, porque a esperança foi embora. Como é que nós ficaríamos sem esperança? Mas a minha mãe sempre foi uma pessoa muito sábia. E ela dizia, a esperança foi visitar os vizinhos. Foi levar também esperança a eles, porque eles também necessitam de esperança para viver. Bem, mas não é dessa esperança que nós viemos falar aqui hoje. Nós vamos falar de uma outra esperança. Então, esperança, a palavra esperança, ela vem do latim, significa esperar. Mas esperar como? Como é essa espera? Será que é uma espera passiva, acomodada? E nós vamos ver que não. É uma espera ativa, trabalhando para aquilo que a gente espere possa então acontecer, porque também vai depender do nosso trabalho, da nossa atividade, da nossa postura no dia a dia. Então a esperança é um sentimento que nos leva a olhar para o futuro com confiança, com expectativa ou perspectiva melhores do que as que nós temos no presente. Então é a gente olhar para o futuro com aquela certeza, com aquela alegria, com aquela confiança de que algo que está lá na frente vai acontecer, e este algo que vai acontecer é melhor do que aquilo que nós temos hoje. Então é ter a expectativa de que algo bom vai acontecer. E aí então nós perguntamos, como anda o nosso olhar com relação ao futuro? Será que o nosso olhar tem essa perspectiva de aquilo que está por vir, o vir a ser, é melhor do que aquilo que nós temos hoje? Como está então o nosso olhar? Poderíamos ainda indagar, em que sentido a esperança, ela nos ajuda a aguardar a realização dos ideais, das perspectivas para o futuro. Em que sentido, se nós mantermos o sentimento, aquele sentido de esperança, isso pode contribuir com a nossa vida, com a nossa caminhada, de modo que a gente tenha mais leveza, mais suavidade, enfim, mais tranquilidade na vida. Nós sempre pensamos que nós espíritas temos uma compreensão mais dilatada a respeito da vida, dos acontecimentos. Porque para nós sabemos que existe a reencarnação, que a nossa vida aqui na Terra é transitória, que nós somos seres espirituais, estamos aqui em trânsito, não é que nada é definitivo nas nossas vidas. Então a gente sempre pensa que, para nós espíritas, então, as questões, os tumultos, as dificuldades têm uma outra conotação, como das pessoas que pensam que nós temos uma existência física só, que a vida termina no túmulo, não é? Mas mesmo nós, espíritas, às vezes a gente fica assim meio acabrunhado, fica meio triste, não é? Meio desesperançado, quando a gente vê muitas coisas negativas acontecendo. E depois, o espírito Joana de Ângeles, que é mentora espiritual de Divaldo Franco, no livro Entrega-te a Deus, ela nos fala que nós vivemos na atualidade dias de descontrole emocional e espiritual na Terra. E ela fala que o tumulto desenfreado invade quase todas as áreas do comportamento humano e da convivência social. E quando a gente vai fazer essa reflexão sobre esta afirmativa do espírito bastante elevado de Joana de Ângeles, a gente vê que realmente ela tem razão.
A gente vê uma ansiedade quase que generalizada tomando conta das pessoas. Eu mesma, questão de 2 anos atrás, tive que tomar ansiolítico, por conta de uma ansiedade. E a ansiedade provinha daquele desejo de controle, de controlar as coisas. E nós não controlamos nem a nossa vida. Às vezes a gente perde o controle, que dirá controlar as situações, controlar as pessoas, controlar a vida familiar. Então nós não temos controle. E aí vem uma ansiedade, uma angústia, invade a nossa alma, um medo, uma desconfiança, quase que generalizado. Hoje a gente vê as pessoas querendo ir morar onde? Nos condomínios fechados. Porque tem medo uma das outras, lá acha que vai ter mais segurança. Mas nós estamos na rua, nós convivemos constantemente com pessoas que nós não conhecemos. Então existe muita maledicência, muita calúnia, muita difamação. E o que é pior, percebendo que as pessoas difamam, caluniam pessoas que sequer elas conhecem. Não conhecem a vida daquelas pessoas. E a gente vê muito isso onde? Nas redes sociais. Só porque o outro ser pensa, tem uma opinião diferente da minha, então as pessoas passam a caluniar, compartilham fake news, que detratam, destroem a vida moral, a reputação da pessoa, que passou uma vida inteira, uma existência inteira, construindo a sua reputação moral, e aí vê a vida destruída por conta de calúnias, de mentiras compartilhadas, sem que as pessoas parassem 1 minuto sequer para pensar, será que isso é verdadeiro? Bem, e compete a mim ficar difamando? Ficar compartilhando essas coisas, destruindo a imagem das pessoas? Então nós vemos muito isto nos dias atuais. Vemos também relacionamentos sem afetividade real. As pessoas às vezes vão viver juntas, às vezes por uma questão econômica, não é? Para ter segurança econômica, não por afetividade real, outras vezes por medo de solidão. E daí o que acontece? Vêm os conflitos. Por que não estão juntos por amor? Estava por um interesse pessoal. Então cria para si uma dificuldade. Vemos também a avareza, as pessoas querendo acumular cada vez mais, em detrimento de outras que sequer têm o necessário para sobreviver. Vemos também a animosidade, as pessoas vivem a ponto de explodir. Qualquer motivo é motivo para a pessoa, detratar a outra, ofender, magoar. Por conta de quê? Por conta dessa situação que nós vivemos, não é? Solidão, ausência de sentido ou propósito de vida, levando às ideias suicidas. Como que a gente vê hoje, presentemente, tantas ideias suicidas? Por conta de quê? Do vazio existencial. As pessoas, às vezes, têm dificuldade de encontrar um sentido para viver, um propósito de vida. E quando nós falamos propósito de vida, não é só das questões materiais, é sobretudo com relação às questões espirituais. Vemos também fome, miséria, não é? Quanta fome, quanta miséria. Vemos pessoas abandonando as suas terras, as suas pátrias, indo em busca de uma condição melhor de viver, deixando para trás tudo, deixando a família, deixando os seus amores, deixando a sua vida, em busca de uma outra realidade, de algum lugar que lhe pudesse lhe conceder o mínimo necessário para a sobrevivência. Vemos também governos arbitrários. Tantas coisas. Então, esse conjunto de fatores negativos vai levando à perda da autoestima, vai levando as pessoas a uma desesperança. Então, essa falta de confiança na vida invade, então, a alma das pessoas. E aí, então, elas perdem a esperança num futuro melhor. Os olhos, o olhar das pessoas se percebe meio apagado, não tem o brilho da esperança animando então a vida das pessoas. E aí vem Emmanuel a nos dizer, a esperança é a luz do cristão, e todos nós somos cristãos, às vezes católicos, às vezes das igrejas reformadas, mas nós somos cristãos. Como manter acesa a chama da esperança, não deixar que essa turbulência, que estas coisas tristes possam invadir a nossa alma,
trazendo tristeza, trazendo falta de perspectiva na nossa vida. Então, para refletir sobre tudo isto, nós trouxemos um texto que está contido no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo de 13 a 33. E ele vai registrar justamente os momentos que se seguiram após a morte de Jesus. Porque Jesus foi o grande paladino da esperança. Ele foi aquele que trouxe um hino de esperança. Toda a sua mensagem é de esperança. Podemos imaginar há 2000 anos atrás, quando existia fome, doença, tristeza, escravidão. E Jesus, então, ele já, pelo fato de curar, de fazer milagres, ele já estava conhecido. Ele já tinha feito, por exemplo, a questão de transformar a água em vinho. Já tinha curado muitas pessoas. Então ele sobe ao monte e uma multidão de pessoas vai para lhe ouvir os conceitos, porque ele já estava famoso. Ele era um profeta poderoso para aquelas pessoas. Então ele sobe ao monte e vê ali rostos esquálidos, a desesperança generalizada sobre aquelas pessoas. Existia lepra, não tinha SUS ou tratamento de saúde, não tinha cura para a lepra. As pessoas eram obrigadas a ir para o vale dos leprosos, porque elas não poderiam conviver no meio da sociedade por conta que era uma doença contagiosa. Então elas eram excluídas, não podiam conviver no meio social. E aí então Jesus sobe ao monte e vai dizer: bem-aventurados todos vós que chorais, porque vocês serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e que têm sede de justiça, porque vocês serão saciados. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão considerados filhos de Deus. Então aquela mensagem de esperança, no meio de toda aquela dor, daquele sofrimento, aquilo foi dando uma autoestima, uma alegria interior daquelas pessoas. Então os seus olhos tinham um novo brilho, porque alguém vinha trazer esperança para aquelas pessoas, vinha anunciar um reino de Deus para todos aqueles que sofriam, que choravam, que passavam então pelas provações e pelas aflições da vida. Mas aí, este mestre da esperança, ele foi condenado à morte, foi levado à cruz e ele morreu. Então ele passou durante 3 anos semeando a esperança entre todas aquelas pessoas, sobretudo entre aqueles que estavam convivendo com ele de maneira mais próxima, que eram os apóstolos, que eram os discípulos. E quando Jesus então morre, ele é levado à cruz, aquelas pessoas então ficaram desesperançadas, desoladas, perderam a fé, ficaram perdidas na vida. Então Lucas vai registrar que 2 deles, 2 discípulos, saíram então de Jerusalém após esse acontecimento e caminhava para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém em torno de 10 quilômetros. E eles iam falando um com o outro sobre tudo aquilo que tinha se passado. E enquanto eles iam caminhando, eles iam conversando sobre tudo isso que havia acontecido com Jesus de Nazaré. E neste interim, o mestre Jesus aproxima-se deles e caminhavam com eles, mas os olhos estavam-lhes como se vedados e eles não reconheceram Jesus. Eles não viram que era Jesus, por conta da desolação, por conta da desesperança. E então Jesus, caminhando com eles, perguntou a eles: de que estáis falando e por que estáis tão triste? E um deles então respondeu: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? E Jesus então pergunta a eles: mas o que foi que aconteceu? E eles então respondem: nós estávamos falando a respeito de Jesus de Nazaré, um profeta poderoso. Ele morreu, foi levado à cruz, ele está morto.
Muitos acreditavam que ele era o Messias, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, que ele viria inclusive para resgatar o povo de Israel, mas ele morreu. E aí então Jesus, olhando para aqueles 2 companheiros que caminhavam desolados e tristes, diz a eles: por que sois tão tardos para refletir e lembrar tudo aquilo que disseram os profetas? Não está escrito lá nas Sagradas Escrituras que Jesus, aliás, que o Salvador viria e que fariam com ele tudo isto? Que eles o matariam? Então se cumpriu a Escritura. Então por que estáis então tão desolados? E Jesus vai caminhando com ele, fazendo-os lembrar de tudo aquilo que ele havia dito, a respeito da esperança, da alegria, da mensagem de renovação, da boa nova. E aí então eles chegam no povoado e Jesus faz menção que vai continuar. E ali tem uma estalagem, os 2 dizem: fica conosco, vamos pernoitar aqui, já se faz tarde. E então eles entram naquela estalagem, acomodam-se. E no momento de eles se alimentarem, Jesus partilha o pão e dá a eles. E naquele momento que Jesus parte o pão e oferece a eles, quando eles olham para o rosto de Jesus, eles reconhecem que eles estiveram o tempo todo com Jesus e, no entanto, eles não o reconheceram por conta da desolação e por conta da desesperança. E então naquele momento Jesus desaparece, certamente que vai animar outros corações, vai levantar outros decaídos pela falta de esperança, e eles então retornam a Jerusalém para se encontrar com os apóstolos e com os discípulos, para informar a eles que Jesus ressuscitou, que a profecia foi cumprida, que Ele está vivo, que o mensageiro da esperança, Ele continua vivo, a levantar a nossa autoestima e apontar rumos para a nossa caminhada evolutiva. Então, meus irmãos, esta passagem, ela é muito significativa e ela tem muitos símbolos. Nós vamos falar apenas de 2 dos símbolos que nos chama a atenção aqui. O primeiro é essa questão de que o discípulo saiu de Jerusalém em busca de uma outra terra, em busca de um outro povoado. Quando nós fazemos o estudo aprofundado do Evangelho de Jesus, então nós aprendemos que todas as vezes, quando está registrado no Evangelho que a pessoa se dirige para Jerusalém, significa dizer que a pessoa está buscando a sua ascensão espiritual, a conexão com Deus, a conexão com a espiritualidade superior, o aperfeiçoamento moral e espiritual. E todas as vezes no Evangelho que está registrado que saiu de Jerusalém para qualquer outro lugar, significa queda espiritual, queda moral, desconexão com Deus, desconexão com a espiritualidade superior. Então, Jerusalém, geograficamente falando, é o ponto mais alto daquela região. Então, até isso é um símbolo para que quando a gente vai estudar o Evangelho de Jesus. Tem lá uma outra passagem que fala que um viajor, aliás, é uma parábola, não é? Um viajor, ele saiu de Jerusalém e ele descia de Jerusalém para Jericó, e aí ele foi assaltado. É aquela passagem do bom samaritano, não é? Significava o quê? Queda moral, e aí ele foi assaltado, não é? Então, esses 2 discípulos de Jesus, que estavam em Jerusalém, por conta da desesperança, por conta da perca de fé, esfriou a fé, titubeou a sua fé em Deus. Então, eles saíram de Jerusalém, ou seja, desconexão com Deus, com a espiritualidade superior. E daí pode acontecer qualquer coisa na caminhada, quando nós perdemos a fé, perdemos a esperança, e aí a gente vai por aí. Mas vem o peregrino da esperança, nos alcança para nos mostrar, para nos resgatar, para nos trazer de volta
para a Jerusalém íntima, para a Jerusalém de nossa vida. Veja que aí eles voltaram para Jerusalém, né? O texto registra que eles voltaram para Jerusalém para informar aos apóstolos e os discípulos que Jesus continuava vivo. Ou seja, renovou a fé, renovou a esperança e eles voltaram, então, para a conexão com Deus, para a conexão com o divino, com a espiritualidade superior. A outra questão que eu gostaria de falar aqui, de um outro símbolo, é que fala que os olhos deles estavam como vedados, eles não reconheceram Jesus. Jesus vem, alcança eles no caminho e eles não o reconheceram. Quantos de nós, na nossa caminhada, às vezes por conta de algo que nos acontece na vida, que nos traz tristeza, que nos traz dissabor, e a gente sente como se fosse uma porta que se fecha, e os nossos olhos ficam fixos ali, mas a providência divina, a generosidade de Deus, nos abre tantas outras portas, tantas outras oportunidades, tantas janelas que se abrem na nossa vida, mas o nosso olhar está fixo ali, e a gente não enxerga as possibilidades que Deus nos apresenta para que a gente possa continuar caminhando e caminhando feliz. Então o texto, ele nos lembra isto, fechar os olhos e não ver a generosidade divina, não ver as coisas boas, os nossos olhos ficam-se como se ensombrecidos, só vemos as trevas, vemos a sombra em todo lugar, e nós não percebemos que o sol nasce todos os dias, nos convidando a continuar vivos e fazer a nossa caminhada. Então tem uma outra passagem de Jesus, que está também no Evangelho de Mateus, que no Sermão do Monte, quando Jesus vai nos dizer, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grande serão tais trevas. Ou seja, se o nosso olhar ficar fixado nas sombras, nas coisas tristes, naquelas tantas coisas ruins, a nossa vida vai ficando treva por todo lugar. Então, vocês podem perceber que tem pessoas que a gente vai conversar com elas, e elas falam das coisas ruins, e aí a gente acena alguma coisa boa, olha, mas tem isto, mas aí ela acha um erro, acha um defeito naquele negócio, fala, não, mas isso daí tem isso, e aponta um erro. E aí a gente aponta uma outra coisa positiva, mas ela acha também uma coisa negativa naquilo. Por quê? O olhar ensombrecido. A sombra tomou conta do coração. A sombra tomou conta da vida, e aí a gente não consegue enxergar as coisas boas, né, que pode nos ajudar a nossa caminhada evolutiva. E depois, é conforme disse Jesus, por que sois tão tardos para perceber tudo o que está escrito? Ora, o próprio Jesus, lá no último sermão dele, que é o sermão profético, que foi que ele disse? Ele não faz uma profecia das coisas que está por vir, dos momentos tenebrosos, das coisas escuras que viriam pela frente? Ele não fala disto? Depois Allan Kardec também não nos lembra, está lá no livro A Gênese, capítulo 18, que é o último capítulo do livro A Gênese de Allan Kardec, que é os tempos são chegados, que ele fala de quê? Da transição planetária, que é o momento que nós teremos muita dificuldade, mas o que está por vir depois disto é muito bom. E é o quê? O mundo de regeneração. Um mundo de regeneração. Então nós não poderemos deixar as coisas negativas que a gente vê todos os dias. Então quando nós falamos isso, não é que a gente vai fechar os olhos para as coisas e fazer de conta de cego. A gente está vendo as coisas que estão acontecendo. Nós temos clareza, mas só que nós não podemos deixar as coisas negativas nos dominar. É manter viva a esperança no futuro. E a doutrina espírita, ela nos traz elementos chaves importantes.
Conforme a gente já estava falando, a doutrina espírita, então, ela nos auxilia a compreender melhor os acontecimentos, as dificuldades, as turbulências. E aí a esperança ganha sentido real, fazendo-nos caminhar com serenidade e confiança em esses percursos turbulentos. Ela nos descortina a vida futura. Então a vida futura não é só uma perspectiva, para nós é certeza. Por quê? Porque nós sabemos que nós somos seres imortais, nós somos espíritos, que estamos aqui tendo uma vida na matéria, no corpo físico, mas não é só isto. A vida continua além disto. Nós já tivemos vida no passado, existência física no passado. Quando nós morremos ou desencarnamos, fomos para o plano espiritual, fizemos um planejamento reencarnatório, retornamos ao plano físico para continuar a nossa evolução, o processo evolutivo. Então a doutrina espírita, ela é clara, ela nos traz, então ela é também um hino de esperança para todos nós, para nos reanimar, nos alegrar, não deixar a sombra invadir as nossas almas, não é? Então ela nos mostra a lei de causa e efeito, que muitas coisas tristes que a gente passa, às vezes é por conta de coisas equivocadas que fizemos no pretérito. Então é o reajuste da nossa consciência com as leis divinas. Existe a lei de reencarnação, a misericórdia e justiça de Deus, não é? Então essa esperança, ela se amplia para além desta vida. Ela não termina no túmulo. Veja que então a esperança, ela amplia, ela cresce para além da vida atual. Vejam que o apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, ele diz assim: se esperamos em Cristo, em só esta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Olha aqui que o apóstolo está nos dizendo. Então, com as chaves que a doutrina espírita nos traz, a respeito da imortalidade da alma, da vida futura, da reencarnação, nós compreendemos perfeitamente o que o apóstolo Paulo, ele está a nos dizer. Então, meus irmãos, aí a nossa fé, ela se consolida ainda mais, e a nossa esperança, ela reacende. Nós mantemos acesa a luz da esperança na nossa caminhada. Muitas vezes nós confundimos, eu estou aqui controlando o horário, viu? Eu estou aqui. Vocês estão cansados? Então, estou falando rápido assim para fechar o pensamento, né? Tranquilo? Bem, às vezes a gente confunde fé com esperança. Então perguntaram a Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, lá no livro Consolador, questão 257, se esperança e fé devem ser interpretadas com uma só virtude. E ele respondeu: a esperança é a filha dileta da fé. Ele fala que a esperança é filha da fé. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, lá intitulado A Fé Transporta Montanhas. Lá tem um item dizendo que a fé é a mãe da esperança. Então, estão dizendo a mesma coisa, não é? E aí, Emmanuel vai nos dizer, ambas, quer dizer, a esperança e a fé, estão uma para a outra como a luz reflexa dos planetas está para a luz central e positiva do Sol. Então, a fé seria o Sol, os planetas seria o quê? A esperança. Não é? Então, e a gente sabe que os planetas refletem a luz do Sol. Então, a esperança é como o luar, que se constitui dos bálsamos da crença. A lua não reflete a luz do Sol? Então a gente vai ver que nas noites mais escuras, sobretudo quando surge aquela lua cheia maravilhosa, que além de romântica, ela nos mostra a caminhada, e ela nos faz com que a gente não se sinta tão sozinho. Ela nos mostra o perigo da caminhada, para que a gente não caia nos abismos. Assim é a esperança, sobretudo nesses momentos que a gente se considera mais escuros, mais turbulentos. A esperança, ela vem clarear
a nossa vida, nos apontar o rumo para que a gente possa transitar com serenidade, com tranquilidade e ainda feliz, porque sabemos que o que está por vir é melhor do que aquilo que nós estamos no momento. Então, nós elencamos aqui 3 propostas de postura para viver com esperança. Certamente, existem muitas outras. Nós, refazendo a nossa reflexão, nós elencamos essas 3 aqui. Obediência às leis divinas. Por que obediência às leis divinas? Porque é o consentimento da razão. As leis divinas, elas estão esculpidas onde? Em nós mesmos, na nossa consciência. Então, nós não vamos ficar brigando conosco mesmo, ou brigando com Deus. Se rebelando, aquela de rebelde, não é? Eu não quero cumprir, não quero fazer. Então, a gente fica ali naquela queda de braço com Deus, com as leis divinas e, consequentemente, conosco mesmo, porque as leis divinas estão em nós. Então, a gente vai consentir, a gente vai cumprir a vontade de Deus e as leis de Deus. Então, a gente leva a vida com serenidade e com esperança. A outra é a resignação. A resignação é o consentimento do coração. Então, enquanto a obediência é o consentimento do intelecto, da razão, a resignação é a gente aceitar aqui, com o coração, aquilo que a gente não pode mudar. Então, resignação não significa acomodação. Sentar e falar, é assim mesmo. Então, fazer o quê? Deixar tudo como está, porque a vida é assim mesmo, esse mundo é desse jeito, essa coisa não tem jeito. Não, não é assim. Olha, nós vamos trabalhar para mudar essa situação. Eu vou fazer todo o possível para que a nossa realidade ela possa se transformar para melhor e aceitando aquilo que nós não conseguimos mudar. Então, a gente acata, a gente aceita com serenidade, com tranquilidade, para que então a nossa vida seja serena, equilibrada e feliz. E o outro item que nós elencamos aqui é a busca de um sentido existencial. E quando a gente fala na busca do sentido existencial, não é só questão material, porque a gente sabe que é muito importante um bom emprego, uma boa profissão, uma boa casa, um carro para nos locomover, não é? Então a gente ter uma condição favorável de vida, não é? Isto é importante, mas são questões o quê? Material. E aí, considerando que nós somos seres espirituais, viajores do tempo na eternidade e que estamos aqui em trânsito, então nós deveremos empreender um propósito espiritual. Ter um propósito espiritual, porque a gente percebe, a gente encontra pessoas que materialmente falando tem tudo que a gente pensar de vida material tem, e a pessoa vive com um vazio existencial, vive triste, vive acabrunhado com ideia, e o que é pior, com ideias suicidas. Então a gente percebe que ter as coisas materiais não é tudo na nossa vida. Então é preciso ter um propósito espiritual. Nós estamos no início do ano. Então é importante que a gente faça uma reflexão e a gente pense um pouco. Como vou trabalhar para conquistar valores espirituais, conquistar virtudes, valores que nós levamos para outra vida, que não vão ficar aqui, mas levamos conosco, no nossa alma, no nosso espírito. Para fechar nossa fala, meus irmãos, com uma frase do Espírito Emmanuel, no livro Vinha de Luz, e ele vai nos dizer assim: levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual, que é este propósito espiritual, que é este significado existencial. Então Jesus vem
é o peregrino da esperança. Ele vem, nos anima, nos aponta os rumos, nos aponta a caminhada, diz como a vida pode ser mais favorável, mas agora construir, manter acesa essa luz, compete a cada um de nós. Então, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça, que mantenhamos acesa a luz da esperança na nossa caminhada evolutiva, conforme então nos convida o Mestre de Nazaré. Então, meus irmãos, vamos nos recolher neste momento, agradecer a Deus, agradecer ao Mestre Jesus, agradecer aos benfeitores espirituais por todas as bênçãos concedidas em nossas vidas. Gratidão, meu Senhor, por tudo quanto nos dás. Gratidão pela vida, gratidão pela família que temos, que muitas vezes nós a consideramos que são instrumentos que nos atrapalham, mas na verdade, Senhor, nós sabemos que são as ferramentas para contribuir com a nossa caminhada para o desenvolvimento de virtudes, para nos ajudar, para nos auxiliar. Gratidão, meu Senhor, pela vida, pela família, pelo pão de cada dia, pelo teto que nos abriga, pela fé da crença que temos, que mantém acesa a chama da esperança no nosso coração. Por tudo isto te agradecemos, Senhor, e vos pedimos, Senhor, que caminhe conosco, que venha ficar conosco na nossa estalagem, como fez os 2 viajores da estrada de Emaús, que convidaram o Mestre para ficar com eles naquela estalagem, e ele repartiu o pão, e eles então sentiram a vossa presença, Senhor de Nazaré, nas suas vidas, e acenderam a chama da esperança. Fique conosco, Senhor, na estalagem do nosso coração. Abençoe os nossos familiares, Senhor. Ampare a cada um deles. Abençoe todas aquelas pessoas que vieram nesta casa em busca de conforto espiritual, em busca de saúde física, em busca de saúde espiritual, em busca da solução dos conflitos da alma. Enfim, Senhor, dê a cada um aquilo que veio buscar, consolando e confortando, de modo que possa retornar para os seus lares mais felizes, mais contente do que quando aqui aportaram. Fique conosco, nos ampare e nos abençoe, hoje, agora e sempre. Muita paz a todos e que Deus nos abençoe. Agora vamos ter os passes. Então, aqueles que forem tomar os passes poderão se dirigir à câmara de passe. Muito obrigada. Tenham todos uma boa